Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês Daniel capítulo 9. Aqui em Daniel capítulo 9, o que mais me marcou foi a oração sincera de Daniel a Deus. E eu espero que possamos aprender algo com essa oração aqui e que possamos aplicar na nossa vida. Bom, aqui em Daniel capítulo 9, a cidade, de Babilônia, Nabucodonosor caiu. Tá bom? Os medos e os persas dominaram a cidade e agora essa cidade estava na mão dos medos e dos persas. E Daniel, estudando o livro das profecias de Jeremias, ele leu e entendeu ali que o cativeiro estava acabando, né? Que agora era a época deles começar a voltar para casa de acordo com a profecia. Acompanha comigo aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Ele diz assim: E eu, Daniel, entendi pelos livros e o número de anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, e era de 70 anos. Bom, então aqui, né, a gente vê que, de acordo com a profecia dada em Jeremias, Daniel entendeu que o fim do cativeiro estava chegando, né? Já estava se cumprindo 70 anos e eles poderiam então voltar, né, para Jerusalém ali, reconstruir o templo e assim por diante. Porém, ao invés de Daniel ele ficar feliz com a descoberta dessa profecia, ele fica triste. Olha só o que acontece com ele aqui no versículo 3, né? Ele diz assim, ó: E eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, e com jejum, e panos de saco e cinza. Bom, essa expressão colocar panos de saco e cinza é sinal de humilhação, de tristeza, em jejum. Então ele rogou ao Senhor, buscou o Senhor com seu rosto, ele foi em planto chorando ali ao Senhor, buscando ao Senhor. Por que será que o fim do cativeiro estava prestes a acontecer e Daniel ele ficou triste, né? Por que será que ele ficou triste ao invés de ficar alegre? Para entender um pouquinho isso aqui, a gente teria que voltar um pouquinho no capítulo 8, versículo 14. Porque lá ele recebeu uma revelação, Daniel, e foi lhe dado uma data ali. E ele não entendeu o que é aquele significado daquela profecia, né? E ele entendia então que aquela profecia talvez se acontecesse em relação ao cativeiro. Vamos acompanhar aqui, ó, Daniel capítulo 8, versículo 14. Lá diz assim, ó: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Né? Então ele entendeu que o santuário purificado seria o povo de Deus, e que essa 2.300 tardes e manhãs significaria anos. Então, ao invés de o cativeiro durar 70 anos, poderia durar 2.300 tardes e manhã, 2.300 anos a mais ali. E isso fez com que ele caísse em pranto e ele começou a rogar ao Senhor misericórdia, perdão ali, tá bom? Ele não tinha entendido. Essa profecia aqui do capítulo 8, né, o anjo Gabriel, ele vai vir até, aqui no capítulo 9, o anjo Gabriel, ele vai vir até Daniel e vai explicar o que significava essas 2.300 tardes e manhã, tá bom? Mas aqui, até o então, Daniel não sabia e ele está rogando. Ele até cita aqui no capítulo 9, Daniel, o povo no Egito, Moisés, né? Quando Moisés ele abre o Mar Vermelho e liberta o povo, né? Eles saem do Egito ali. Para eles saírem do Egito com aquele grande número de pessoas caminhando até chegar a Canaã, a terra prometida, demoraria um espaço de tempo aí a pé 3 meses, tá bom? De caminhada aí, de caravana para chegar. Porém, o povo ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque quando eles chegaram de frente com a terra prometida, né? Eles não tiveram fé para alcançar aquela bênção. Eles foram rebeldes, quebravam os mandamentos, ultrajaram a Deus, a Moisés. Então eles cometeram muitas iniquidades. Então eles não estavam preparados para receber a terra de promissão, né? A terra ali, Canaã, a terra que mana leite e mel. Então o Senhor fez com que eles voltassem para o deserto e ficassem mais 40 anos. E é disso que Daniel está falando. Ele estava com medo que agora que estava chegando o fim do cativeiro, que poderia se prolongar mais aí por 2.300 anos a mais ali, por causa que o povo não estava preparado. Bom, Daniel conhecia o seu povo, né? É capaz dele ter visto a profecia, tá chegando o fim, né? Mas ele olha para o povo ao seu redor
E eles estão cometendo iniquidade ainda, né? Muitos não haviam se arrependido, estavam sofrendo por conta de seus pecados ali ainda. Então Daniel, ele roga ao Senhor, por quê? Porque ele quer misericórdia de Deus, que Deus perdoe o povo para que esse cativeiro acabe, tá bom? Então é esse o teor aqui do capítulo 9 aqui. Vamos continuar aqui a oração de Daniel, o versículo 4 e o versículo 5, né? Versículo 4 e o 5 diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guarda os convênios e misericórdia para com os que o amam e guardam os teus mandamentos. E aí ele diz no versículo 5: Pecamos e cometemos iniquidade, e agimos impiamente, e fomos rebeldes. Aparta-nos os teus mandamentos e os teus juízos, né? Ele está pedindo misericórdia a Deus. Senhor, seja misericordioso, desvia de nós o seu juízo, né? Nós somos merecedores realmente do seu juízo, mas desvia de nós, né? Nós não quebramos, o Senhor tem misericórdia daqueles que guardam os mandamentos, e isso fez com que Daniel entrasse mais em desespero ainda, porque o povo não estava guardando os mandamentos de Deus, tá bom? Então ele está rogando ao Senhor. Algo lindo nessa oração aqui é que Daniel, de acordo com o que nós estudamos, ele é um homem santo, né? Ele não estava em pecado, né? Daniel não estava em pecado, mas estava no cativeiro por conta, né? De Jerusalém ter caído em pecado. A gente vê que Daniel, ele não cedeu a nenhuma das tentações. Certa ocasião ali, inimigos procuraram um erro em Daniel para acusar ele perante o rei, não acharam nada de errado em Daniel, tá bom? Então Daniel, ele era uma pessoa justa, né? Porém ele estava no cativeiro assim como seus irmãos. Mesmo assim, eu queria compartilhar com vocês que mesmo que Daniel estivesse no cativeiro, Deus estava com ele todo o momento, todo o momento. A gente viu como a mão de Deus foi sobre Daniel, para ele guardar os mandamentos, para ele obedecer a palavra do Senhor, como ele era fiel. E aí a gente chega num dilema, né? Não importa onde nós estivemos, se Deus está conosco, né? Aquele lugar é bom. Mas agora Daniel, ele está pensando em um conjunto de pessoas, né? De toda Israel. E ele está falando: nós não estamos preparados, nós não estamos guardando mandamentos. Senhor, tem misericórdia de nós, está chegando o fim do cativeiro. Não queremos ficar mais 2.300 anos para frente nesse cativeiro aqui. Então ele está orando ao Senhor nesse sentido, tá bom? E a palavra linda aqui é que Daniel, ele não estava em pecado, mas quando ele vai orar, ele se inclui com o povo, né? Ele diz assim: nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós fomos ímpios, tá bom? Ele se inclui. Ele não diz, né? Jerusalém pecou, perdoa a Israel. Não, ele se inclui. Nós pecamos, né? Isso é lindo, né? Então, para aquelas pessoas, né, que não vão para a igreja porque na igreja tem defeito, porque tem fofoqueiro na igreja, porque tem escândalo na igreja, tem escândalo em todo lugar. No mundo, fora do mundo, dentro da igreja. Fofoca vai ter em todas as igrejas, né? Não adianta sair de uma igreja para outra que lá vai ter fofoca também. Todo lugar tem fofoca. A gente não pode. Olha só o que Jesus Cristo ensina aqui, ó, em Mateus 18:7, ó. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos. Mas ai do homem por meio de quem o escândalo vem. Então, esse é necessário que venha escândalo, na verdade deveria ser é mister que venha escândalo, né? É inevitável, vai haver escândalo em todos os lugares, no mundo, dentro da igreja, tá bom? Vai haver escândalo. Mas ai de quem por meio o escândalo vem. Então, não é válido, né, a justificativa da pessoa dizer: eu não vou para a igreja porque nessa igreja só tem falso. Não, meu amigo, vai ter falso em todo lugar. Vem para a igreja. Na igreja é um hospital, a gente está aqui para melhorar. Eu tenho muitos defeitos e eu vou procurando melhorar, né? Buscando a expiação de Cristo na minha vida, eu vou buscando melhorar para me tornar uma melhor pessoa. E você também, né? Não pode dizer: lá só tem falso e você é o bom e você não está na igreja? Como assim, né? Então, não é válido esse tipo de argumento, tá bom? Então, todos nós temos que buscar a Deus e estar na igreja. Vemos aqui que Daniel, que ele era um homem justo, né? Ele se colocava no meio do povo dizendo: nós pecamos, nós fizemos iniquidades e assim por diante. Vamos continuar a oração de Daniel aqui, ó, versículo 6 e o 7, né? Diz assim, ó, o 6. E não demos ouvido aos teus servos, aos profetas, a quem o teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também
a todo o povo da terra. Então ele está falando, olha, Senhor, perdoa, a gente não deu ouvido aos profetas, os nossos reis não deram, os príncipes não deram, nossos pais não deram, e nós também não demos atenção aos que o profeta fala, mas nos perdoa, ele está pedindo perdão. Olha só o versículo 7 aqui, né? O versículo 7 diz assim, tua, ó Senhor, é a justiça, mas nós permanecemos na nossa vergonha, na vergonha do nosso rosto. Está falando que Deus ele tem justiça, ele é reto, ele é íntegro, mas nós temos nossas falhas. No final aqui, ele fala que nós transgredimos contra ti, e assim continua o versículo, ele confessando os seus pecados perante Deus. Por que que ele está pedindo? Porque ele quer misericórdia. Vamos finalizar aqui, ó, o versículo 9 e depois o versículo 18, O versículo 9 ele diz assim, ó, e ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e os perdões, e ainda como nós tenhamos rebelado contra ele. Então, ainda que nós tenhamos nos rebelado contra Deus, pertence a Deus a misericórdia e o perdão. Então, ele pode conceder a nós. O versículo 18 diz assim, ó, porque nos lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando em justiça. Mas nas tuas muitas misericórdias, olha só que lindo isso, Quando nós oramos e buscamos algo de Deus, uma bênção, assim como Daniel está pedindo aqui o fim do cativeiro, ele não está confiando nas nossas muitas justiças, nos nossos feitos. Se for pelos feitos do povo, o povo vai ficar no cativeiro eternamente. A gente não merece as bênçãos, a gente não alcança as bênçãos por mérito próprio. E aqui o Daniel fala, mas é por causa das suas muitas misericórdias que nós alcançamos as bênçãos. É lindo isso, é lindo, tá bom? Então, que nós possamos sempre nos lembrar de nossos pecados, e lembrar que Deus também ele é poderoso, é o único que pode perdoar e sarar as nossas feridas, e pedir esse perdão, e sempre nos lembrar, que a misericórdia de Deus é grande, que as bênçãos que vêm aí para nós são por causa das misericórdias de Deus, não é por causa que eu fiz minhas visitas ou fiz coisas assim, é por causa que Deus é misericordioso para conosco, tá bom? Então eu gostei muito aqui. Bom, vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver aqui, o versículo 21, Depois dele muito suplicar ao Senhor aqui, olha o que acontece no versículo 21. E estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que tinha visto no princípio, veio voando rapidamente perante mim, e aí ele me tocou e começou a explicar algumas coisas ali. Então ele estava orando, suplicando a Deus, pedindo misericórdia ali, porque ele não tinha entendido a outra profecia. E aí então o anjo vem e toca nele, o anjo Gabriel vem e toca nele e começa a explicar, e ele vai e explica o que significava aquela escritura lá em Daniel 8, versículo 14, que Daniel não tinha entendido, o que significava aquelas 2.300 tardes e manhã. Daniel estava talvez pensando que o cativeiro do povo, ao invés de ser 70 anos, seria mais 2.300 anos para frente. E aí ele ficou desesperado, suplicando ao Senhor ali, tenha misericórdia, Senhor. E assim ele continua nessa oração, até que o anjo vem, rapidamente, vendo o desespero de Daniel, toca nele e explica aquela profecia, tá bom? Aquela profecia, o anjo Gabriel, ele explica aqui, que se retratava sobre o Messias, a vinda do Messias, tá bom? Que a purificação do santuário significava a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a expiação do nosso Senhor. Então eu vou terminar aqui, ó, no versículo 27, tá bom? De Daniel 9. Diz assim, ó, e confiará convênios com muitos por uma semana, e na metade da semana será cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. E sobre essas dominações virão a assolação. Minha vista tá ruim aqui, eu tenho que arrumar um óculos para mim. E isso até a continuação, o que está determinado será derramado sobre o assolado.
Bom, aqui tá mais fácil eu explicar do que ler aqui, né? Que minha vista tá embaraçando aqui. Bom, aqui tá explicando o quê? Sobre a expiação de Jesus Cristo. Que aquilo que ele tinha falado lá sobre 2.300 tardes e manhã era a época em que Cristo viria na terra, tá bom? E aí então ele pagaria pelos nossos pecados. E conforme escrito aqui, fala que isso faria cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. E olha só, após a crucificação de Jesus Cristo, o véu rasgou no templo, né? Rasgou-se o véu do templo e depois daquele tempo em diante, não era mais para haver sacrifícios, né, de animais, ofertas no altar, tanto, né, que depois da morte de Cristo passou-se um pouco de tempo e veio então ali os romanos e destruiu o templo, e isso pôs realmente fim nos sacrifícios de animais, das ofertas e assim por diante, nos judeus até os dias de hoje. Tá bom? Então é essa escritura que eu quero compartilhar com vocês sobre a oração linda de Daniel, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.